Neste vídeo, vocês vão aprender passo a passo como fazer a instalação do interruptor com tomada sem correr o risco de causar um curto-circuito. Então fica até o final do vídeo. Primeiro, vocês precisam saber que existe pelo menos duas formas de instalar um interruptor com tomada. Uma é quando os circuitos de iluminação e tomada estão devidamente separados. Daí, nesse caso, tem que chegar no mínimo 4 fios na caixa de passagem. Se na sua casa tiver o aterramento no circuito da tomada, aí vão chegar 5 fios, que é o caso aqui de nossa instalação. Já a segunda forma é quando a casa não tem divisão de circuitos, ou seja, não tem um quadro de disjuntores. Ou então ela tem uma divisão de circuitos, mas colocaram o circuito de tomada e iluminação juntos. Nesse caso aí, tem que chegar pelo menos 3 fios na caixa de passagem. Em cada situação, eu vou mostrar para vocês quais fios que tem que chegar aqui na caixa de passagem para você conseguir fazer a instalação da forma correta. Se o vídeo te ajudar, uma maneira de vocês agradecerem é se inscrevendo no canal. Sua inscrição é essencial aqui para o crescimento do canal, então não se esqueçam de se inscrever. Então vamos lá para o vídeo. Então, o primeiro passo aqui é eu identificar quais são os fios que estão chegando aqui na caixa de passagem. Qual é o fio fase, qual é o neutro, qual é o retorno e qual é o terra. Aqui nessa instalação, aparentemente, as cores dos fios, pelo menos de alguns aqui, estão de acordo com a norma. Mas eu preciso me certificar para não correr o risco de fazer uma instalação errada e causar um curto-circuito ou instalar de uma forma que a tomada e o interruptor não funcione. E como nessa instalação aqui vai instalar um interruptor junto com a tomada, tem que ter muito cuidado, principalmente na hora do fio que você for colocar aqui no interruptor. Porque quando você está instalando só um interruptor, não chega o neutro aqui, só chega a fase e o retorno da fase. O neutro fica lá na lâmpada. Então não corre o risco de você ligar aqui uma fase e o neutro no interruptor sem querer e causar um curto-circuito. Mas nesse caso aqui, como é um interruptor com a tomada, aqui nesses fios aqui vai ter tanto fase como neutro. E se você não souber qual é o fio correto, e você colocar, por exemplo, aqui um fase e um neutro aqui no interruptor, aí você vai causar um curto-circuito quando ligar o interruptor, porque aí você instalou errado, colocou o fase e o neutro aqui, sendo que na verdade tinha que ser um fase e um retorno. Então você tem que saber qual é o fio correto antes de começar a instalação. Para identificar os fios, eu vou usar aqui a chave teste para saber quais são as fases. Olhando assim aparentemente, eu diria que esses dois fios pretos aqui são as fases. E esse azul aqui, ele deve ter usado como retorno, né? O outro deve ser o neutro e o verde é o terra. Mas eu tenho que me certificar se é isso mesmo ou não. Então vamos lá usando aqui a chave teste. Deixa eu ver aqui se é uma fase, né? Coloco aqui a chave na parte do cobre. Tá? Pegar aqui, vamos ver se ela acende. Ó, não sei se vocês conseguem verificar aí na câmera, mas ela acendeu aqui. Então, essa aqui é uma fase. Ok. Eu sei que esse fio preto aqui é uma fase. Vamos ver agora esse outro fio preto aqui, se ele vai acender. Opa! Ó, observem que o fio não acendeu aqui. Então, eu já sei que esse fio aqui não é uma fase, né? Então, por isso que tem que verificar tudo direitinho antes de fazer a instalação. Deixa eu ver esse aqui, né? Com todo o cuidado aqui para não deixar um fio encostar no outro, né? Para não tomar choque. Deixa eu ver esse aqui. Ó, aí, ó. Eles usaram aqui um fio azul, que não é a cor padrão, né, da norma para fase. Na verdade, o fio azul é a cor padrão do neutro, né? Então, essa cor aqui, segundo a norma, não poderia ser usado para uma fase. Mas, como eles usaram aqui, eu já identifiquei aqui, ó, que esse aqui é uma fase. Então, o que eu sei aqui até agora? Que temos duas fases aqui. Uma fase é do circuito de iluminação e a outra fase é do circuito de tomada. Para adivinhar qual fase é qual, eu vou lá no meu quadro de disjuntores e desligo o disjuntor da iluminação e testo aqui para ver se vai acender ou não. O que não acender com o disjuntor desligado, dentre esses dois aqui, eu já sei que é a fase da iluminação e a outra vai ser da tomada. Então eu faço esse teste aqui. Pronto, eu desliguei lá no quadro o disjuntor da tomada. Então eu vou testar aqui, né, para ver qual desses não vai acender. Dentre esses dois aqui, o que não acender, eu sei que é o da tomada porque eu desliguei o disjuntor lá. Deixa eu fazer o teste aqui nesse. Ó, então a chave teste não acendeu aqui. Então eu já sei que esse aqui, ó, esse aqui é o da tomada. E esse aqui continua acendendo. Ó, esse aqui é o da iluminação.
Então já separo aqui, né? Esse preto aqui é o da tomada e esse azul aqui é o da iluminação. Como esse azul aqui está com fase da iluminação, eu vou deixar ele marcado aqui com a fita isolante para não confundir ele com o neutro. Eu vou pegar a fita e marcar aqui. Lembrando, pessoal, que o ideal, né, é que vocês deixem, quando for fazer a instalação, deixem tudo desligado. Eu só estou deixando ligado aqui porque eu precisava identificar quais eram os fios aqui, o fase da iluminação, da tomada, né, saber quais fios que estão chegando aqui para fazer a instalação correta. Depois eu vou desligar tudo lá para prosseguir com a instalação. Então tá bom, já descobri aqui qual é o da iluminação. Marquei aqui com fita isolante para identificar que esse fio aqui azul não é um neutro, é uma fase da iluminação. Então já sei que esses dois aqui são as fases. Então agora que já identificamos que essa fase aqui é a fase da iluminação e essa fase aqui é a fase da tomada, eu deixei as duas marcadas, né? Deixei a fita isolante preta nesse aqui e também marquei também aqui, ó, com a fita isolante preta, porque tem outro fio preto aqui, daí eu posso acabar me confundindo. Então vamos lá, agora eu tenho que identificar qual é o fio de retorno, porque quando a gente vai instalar um interruptor, a fase ela desce para cá, para a caixa de passagem, e um fio de retorno vai daqui para lá para a lâmpada. Lá na lâmpada fica conectado o neutro e o fio de retorno, né, que vai daqui para lá. Então, para identificar qual é o fio de retorno, eu poderia usar aqui um alicate ao perímetro, poderia tentar fazer um teste de continuidade, né, de outras formas, mas eu vou usar um jeito aqui mais simples, um método bem legal, que é colocando as lâmpadas em série. Então você pode pegar um receptáculo simples desse aqui com a lâmpada, com dois fios aqui conectados. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou encostar uma dessas pontas na fase e vou encostar a outra ponta nos outros fios até achar aqui o fio de retorno. Quando eu chegar no fio de retorno, ele vai acender tanto essa lâmpada que está aqui, como a que está lá em cima. Se eu encostar na fase e no neutro, por exemplo, só vai acender essa lâmpada. Mas se eu encostar a fase e o fio de retorno, aí essa lâmpada vai ficar em série com a lâmpada que está lá em cima. Eu já deixei uma lâmpada lá em cima, né? E aí vai acender as duas. Daí eu vou saber que esse é o fio de retorno. Então vamos fazer aqui o teste, né? Então, primeiro teste aqui. Vou colocar nessa aqui, que essa aqui é a fase. Vou testar esse fio azul aqui para ver se ele é o retorno. Lembrando que tem que ter cuidado de não encostar nas partes decapadas. Vou colocar essa fase aqui. E outra aqui. Ó, acendeu aqui. Aqui para mim só acendeu a lâmpada de baixo. Então é bem provável que esse fio azul aqui seja o neutro. Ou talvez, se não colocaram na cor padrão da norma, pode ser o terra. Porque o aterramento também acende aqui a lâmpada, só não vai acender lá de cima. Deixa eu ver esse outro fio preto aqui, para ver se ele é o retorno. Acho que é ele. Chega ali um pouquinho mais para cá, com cuidado, né? Só para ficar mais próximo aqui. E aí eu faço o mesmo teste. Ó, dessa vez acendeu as duas, tanto aqui embaixo quanto lá em cima. Aí, acendeu as duas, tanto aqui de baixo como aqui está em cima. Então eu já sei que esse fio preto aqui é o fio de retorno. Então eu já identifiquei aqui 3 fios. Já identifiquei a fase da iluminação, a fase da tomada e o retorno da lâmpada. Agora eu preciso identificar aqui qual é o neutro e qual é o terra. De cara aqui pelas cores, se estiver no padrão da norma, a gente entende que o terra é esse fio verde e o azul é o neutro. Só que pode ser que na instalação que você esteja trabalhando, os fios estejam tudo da mesma cor. E aí como é que você identifica qual é o terra e qual é o neutro? Porque se você for usar o alicate a perímetro para medir a tensão, possa ser que você fique um pouco confuso, porque a tensão entre fase e terra, se o aterramento estiver bom, a tensão entre fase e terra vai ser bem semelhante à tensão entre o fase e o neutro. Então o que você pode fazer? Bom, se o aterramento da sua casa for um aterramento TT, ou seja, aquele aterramento segundo a norma que é separado do neutro, então um aterramento à parte, aí você pode colocar, por exemplo, a fase que está chegando aqui da iluminação, você pode pegar a saída da fase, não a entrada, mas a saída.
A saída da fase do disjuntor, você deixa lá desligado o disjuntor da iluminação, aí você pega a saída da fase e coloca no barramento de terra. Aí você fazendo isso, você vai juntar a saída da fase que está chegando aqui com a terra. Aí quando chegar aqui, daí você pode usar um aparelho como esse, ou um alicate amperímetro ou um multímetro. Daí você coloca na escala de continuidade, que é essa escala aqui que emite esse sinal sonoro de continuidade. Daí se a saída da fase de iluminação está conectada lá no barramento de terra, quando você encostar uma ponta de prova aqui na fase, e a outra ponta de prova em um desses fios aqui, no fio que for o terra, ele vai dar o sinal de continuidade. Aí você já sabe qual é o fio terra e qual é o fio neutro. No nosso caso aqui, não vai precisar fazer essa identificação, porque já havia identificado antes que esse fio verde aqui realmente é o terra e esse aqui é o neutro. Mas caso vocês queiram identificar, vocês podem fazer esse procedimento aí que eu passei para vocês. Agora vamos lá para a instalação do interruptor com tomada, né? Agora que eu já sei qual é cada fio aqui, como é que eu faço para fazer a instalação? Simples. Basicamente, eu vou conectar aqui no borne do interruptor a fase da iluminação e o retorno da iluminação. O neutro já está conectado lá na lâmpada. Então aqui eu conecto a fase e o retorno. E aqui embaixo eu conecto fase, o neutro e terra. Então vamos lá para a conexão. Lembrando que eu já deixei aqui tudo desenergizado, então eu posso trabalhar aqui com segurança, sem correr o risco de tomar um choque. Então depois que você verificar tudo direitinho, quais são os fios, deixa tudo desenergizado, né, para não correr o risco de tomar um choque, certo? E trabalhar com segurança. Agora para decapar os fios, eu vou usar esse alicate aqui, ó, que é um alicate decapador. Esse alicate aqui é excelente, olha só a praticidade dele, olha o tempo que você ganha nas instalações. Eu simplesmente chego aqui, ó, marco o tamanho mais ou menos que eu quero decapar e aperto. E ele já decapa o fio para mim. Olha aí, ó. Olha que interessante. Então, se vocês quiserem um alicate decapador bem prático como esse para fazer suas instalações, eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo de uma excelente loja onde você pode estar comprando esse alicate decapador. Ele é bem prático mesmo. Ainda tem aqui esse nivelador para você marcar o tamanho que você quer decapar. Aí você escolhe aqui, né? Se você quer decapar sempre em um tamanho padrão, você vai regulando aqui. E aqui tem a parte de corte, né? Caso você queira cortar o fio. E ainda vem com esses dentes aqui, que servem para você usar para prensar terminais, tipo pino, outros tipos de terminais também. Então vamos lá. Então antes de fazer a instalação, primeiro eu deixo os bornes bem abertos aqui, né? Vou com a chave aqui e abro os bornes. Deixa aqui bem aberto para poder encaixar o fio. E encaixo o fio. Observe que aqui são dois bornes, ó, são dois parafusos, cada parafuso é de um borne. Cada borne desse tem duas entradas. Você pode colocar o fio em qualquer uma dessas entradas aqui. Por exemplo, a fase, ela geralmente fica no borne do meio do interruptor. Então vou colocar em uma dessas entradazinhas aqui, que é do borne do meio. E um detalhe importante também é você definir o tamanho da ponta aqui do fio. Não deve ficar muito grande, de forma que se você for encaixar aqui no borne, fica aparecendo essa parte do cobre. Vamos ver aqui. Nesse caso aqui, acho que está um pouquinho grande. Vou tentar encaixar aqui. Para encaixar, você dá uma dobradazinha assim, ó. Encaixa. Já vi aqui que o decapei é uma ponta muito grande. Aí eu vou cortar aqui um pedaço dela, ó. Vou usar aqui a parte do corte desse alicate decapador. Vai tirar um pedaço dela. Aqui. Pronto, aí já diminui aqui o tamanho, de uma maneira que fique o suficiente para ficar dentro do borne, essa ponta aqui, ó, e não ficar para fora. Que aí a instalação fica mais profissional e evita até o risco de você tomar um choque ao fazer uma manutenção dessa tomada. Pronto. Aí observem que agora entrou todo, ó. Daí para parafusar eu deixo assim uma curvazinha, ó, dessa forma para eu poder fazer uma força para dentro aqui com o polegar quando a gente estiver parafusando. Que aí às vezes quando a gente está parafusando o fio volta um pouquinho. Aí você pressionando ele assim para dentro do borne, evita que ele saia quando você estiver parafusando. Vamos lá. Daí você deixa bem apertado para não correr o risco do fio soltar depois.
Deixei bem apertado aqui. Eu vou tirar essa tampa aqui, porque senão a gente não vai conseguir parafusar a tomada na parede com ela. Então eu vou deixar ela fora aqui. Pronto. Então já deixei bem apertado aqui a fase da iluminação. Vou conectar agora o retorno da iluminação. Já tinha identificado que é esse fio preto aqui. Ele já está decapado aqui o suficiente para ficar conectado no borne. Está bem firme. Pronto. Então já conectei aqui a parte da iluminação. Agora eu vou conectar a tomada. Como eu havia dito, eu deixei a fase da tomada marcada aqui com a fita isolante, para não me confundir. Vou usar aqui um marcador, né, para determinar o tamanho que eu quero decapar. Vamos ver se nessa marca aqui ficou bom, o tamanho suficiente para ficar dentro do borne. Geralmente, em algumas tomadas, aqui no borne vem a indicação onde é para colocar o fio neutro. O terra sempre vai ficar no meio, mas aqui não tem a indicação do neutro. Tanto faz você colocar a fase aqui e o neutro aqui, ou a fase aqui e o neutro aqui, a tomada vai funcionar mesmo assim. Os bornes aqui já estão bem abertos. Então, aqui eu vou colocar um neutro, né? Então eu vou usar esse fio azul aqui, ó. Já ia colocando a fase, vou colocar um neutro. Vamos ver aqui. Eu deixei o neutro aqui bem firme. Agora eu vou colocar a fase desse lado aqui. Tem que tomar o cuidado de deixar nenhuma perninha dessa aqui para fora. Tem que ficar todo conectado no borne, o cabo. Pronto, já deixei a fase aqui bem conectada. Por último, vou conectar aqui o terra. Pronto, conectei o terra já. Agora que eu já terminei de fazer as conexões, eu ligo o disjuntor e testo aqui para ver se está funcionando tudo certinho. Então já liguei lá o disjuntor, vou testar aqui o interruptor. Está funcionando aqui o interruptor, certinho. Vou usar aqui agora o alicate perímetro para testar a tomada. No meu caso aqui, eu vou colocar na escala de tensão alternada. Aqui tem a opção de 200 ou 750 volts. Como a tensão daqui é 127, eu coloco na escala de 200, que já tem uma margem de segurança. 200 volts. Daí eu vou colocar uma ponta de prova aqui nessa entrada da extremidade e a outra na outra extremidade, para pegar aqui o fase e o neutro. Vamos ver aqui. Então observem que está dando aqui cerca de 130 volts. É normal a tensão ficar um pouco acima da tensão nominal. Por exemplo, aqui a tensão é 127, ela pode variar, ficando um pouco acima ou abaixo. No caso aqui está um pouco acima, está 130 volts. Então a tomada está funcionando perfeitamente. E agora eu vou mostrar para vocês o segundo método de instalação, que é quando o circuito de tomada e iluminação estão juntos. Daí vai chegar apenas 3 fios aqui. Então vamos lá para a instalação. Antes de passar para o próximo método, pessoal, se o vídeo estiver te ajudando, se você estiver gostando, não se esqueçam de se inscrever no canal. Sua inscrição é fundamental para o crescimento do canal e para eu estar postando mais vídeos como esse de serviços elétricos, para estar ajudando você aí, eletricista, no dia a dia, para fazer suas instalações. Então vamos lá. Esse segundo método aqui é o que encontramos em muitas casas. Quando uma casa não tem divisão de circuitos, às vezes a casa está em um disjuntor só vem um gerador medidor, e aí a fase e a iluminação está tudo junto. Nesses casos, geralmente, nem chega o aterramento. Geralmente, quando a instalação está nesse estado, nem tem aterramento. Então, coloquei aqui bem próximo do que é a realidade. Deixei aqui sem o aterramento. E deixei chegando aqui apenas a fase e o retorno da iluminação e o neutro da tomada. Daí, como é que a gente vai fazer a instalação? Como está tudo no mesmo circuito, a gente vai usar uma fase só, tanto para a iluminação como para a tomada. Porém, tem que ter aquele mesmo cuidado
de não conectar o neutro lá no interruptor, porque aí quando você for acionar o interruptor, você vai causar um curto-circuito ou tomar um choque até. Então, vocês já sabem como é que identifica cada fio, eu já mostrei para vocês aqui. Então a gente já sabe que esse fio aqui que eu deixei marcado, né? Esse fio azul aqui é a fase. Nesse caso aqui vai ser tanto a fase da iluminação como da tomada, a gente vai usar uma fase só. Esse fio preto aqui é o retorno da iluminação. E esse azul aqui que não está marcado é o neutro. Então já está tudo identificado, vamos para a instalação. Pronto, então vou precisar fazer aqui a derivação da fase, tanto para iluminação como para tomada, que a gente só está usando uma fase aqui. Daí, para fazer essa derivação, esse alicate aqui vai ser bem útil, o alicate decapador, porque eu consigo abrir aqui o fio pelo meio. Aí eu abro aqui, vou abrindo aqui o máximo que eu puder, com o alicate. Deixo bem aberto aqui. Pronto, depois de abrir aqui o fio pelo meio com o alicate decapador, eu vou pegar um pedaço de fio aqui. Como eu estou com um pedaço de fio aqui na cor verde, eu vou usar esse pedaço aqui que sobrou. Daí eu decapo o suficiente para conectar ele do borne do interruptor para o borne da tomada. E ainda sobrar um pedaço aqui, uma ponta a mais aqui para fazer a emenda. Eu vou cortar decapar desse tamanho aqui mais ou menos. Daí eu vou decapar aqui cerca de 2 ou 3 vezes a mais do que eu decapei aqui o fio pelo meio. Pronto, feito isso, para fazer a emenda, eu vou colocar essa base aqui do fio nessa base aqui, do outro fio principal. E daí eu vou enrolar. Primeiro eu dou uma volta para trás, dessa forma assim. Depois eu continuo enrolando para frente. Observe que por ter dado uma volta para trás primeiro e depois uma para frente, eu já deixei o fio aqui travado. Depois eu continuo terminando de enrolar. Feito isso, para garantir que a emenda fique com uma conexão boa, eu vou dar um aperto final com o alicate universal. Daí eu venho girando aqui o alicate e apertando no mesmo sentido que eu enrolei o fio. Agora você finaliza aqui a emenda com a fita isolante. Um detalhe importante, quando você for isolar a emenda, você passa a fita isolante pouco antes da emenda começar e termina um pouco depois. Aí você bota aqui antes, né, da emenda começar, que aí ela fica bem isolada fazendo assim. Pronto. E antes de finalizar a emenda, é importante você deixar uma sobrazinha assim, ó, para ficar com a ponta da emenda. Porque aí se você precisar fazer uma manutenção futura ou algo do tipo, fica fácil para tirar essa emenda aqui caso haja a necessidade. Aí você já deixa uma pontazinha aqui, ó, porque você já sabe por onde começar, se precisar desfazer essa emenda. Pronto, agora eu já tenho duas pontas aqui, uma ponta para conectar no borne do interruptor e outra ponta para conectar no borne da tomada. Só vou decapar aqui a ponta. Pronto, agora que eu já estou com as pontas aqui do borne do interruptor e da tomada, da fase, já posso fazer a conexão dessas pontas. Vou conectar essa aqui no borne do interruptor. Geralmente a fase ela fica conectada sempre no borne do meio do interruptor. Poderia ter usado aqui no lugar dessa emenda um conector vago, ou um conector de torção, como eu já usei nos outros vídeos,
Mas eu fiz aqui a emenda porque caso você não tenha esses conectores, aí vocês já sabem como é que pode fazer a instalação. Mas se tiver o conector, é bem melhor e mais prático usar o conector do que fazer a emenda. Pronto, já conectei aqui a fase do interruptor. Agora eu vou conectar aqui a fase da tomada. Lembrando que a fase eu sempre conecto em um desses bornes da extremidade e no meio fica o fio terra. Vou conectar esse borne aqui para ficar mais fácil. Pronto, já conectei aqui as fases da iluminação em tomada. Agora eu vou conectar aqui o retorno da iluminação. Me certifico de que está bem firme o fio. E por último, eu vou conectar aqui o neutro. Aí o neutro eu vou conectar aqui nesse outro borne da extremidade da tomada. Finalizando aqui, a gente vai parafusar a tomada lá na parede. Pronto. Está feita aqui as conexões. Pronto. Então a instalação já foi praticamente concluída. Já temos aqui uma fase tanto para a iluminação como para a tomada. O neutro está chegando aqui na tomada. E o retorno da iluminação está conectado aqui no borne do interruptor, tudo certinho. Feito isso, é só colocar a tomada na parede. Então ajeita aqui com calma os cabos. É interessante que o interruptor fique na parte de cima. Geralmente é a posição que o pessoal já coloca automaticamente quando for ligar. Pronto, agora é só parafusar a tomada aqui na parede e depois eu coloco a capa dela. Então, para parafusar, coloco aqui o parafuso. E como eu sempre digo para vocês, antes de parafusar a tomada toda na parede, você encaixa um pouco o parafuso, só um pouco, né? Para depois fazer o ajuste da posição da tomada. Depois de ajustar, você termina de parafusar. Então, tento deixar a tomada aqui retazinha antes, né? Alinhada com a parede. E aí eu termino de parafusar. Pronto, depois de terminar de parafusar aqui a tomada, é só encaixar a tampa. E pronto, a instalação está pronta. Agora eu vou ligar lá o disjuntor para ver se está funcionando. Vocês podem verificar se a tomada está funcionando ou não antes de fechar aqui ela na parede. Mas aí você tem que ter bastante cuidado para não encostar nos bornes, nem nos fios, para não correr o risco de tomar um choque na hora de fazer esse teste. Pronto, eu já fechei ela aqui, né? Agora eu vou testar aqui o interruptor. Está funcionando perfeitamente. E agora eu vou testar aqui na escala de tensão alternada a tomada, para ver se está funcionando certinho aqui. Pronto, está funcionando aqui perfeitamente, né? 129 volts, na escala assim próxima da tensão aqui de linha, que é 127 volts. Então a tomada e o interruptor está funcionando perfeitamente. Inclusive, se vocês quiserem aprender a usar o alicate perímetro, eu vou deixar um link na descrição do vídeo, onde eu ensino passo a passo como utilizar o equipamento. Pessoal, então tá pronto aqui o vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal, que é uma forma de estar mostrando gratidão aqui pelo vídeo, se te ajudou. E vai ajudar bastante aí no crescimento do canal. E também não esqueçam de deixar o like.